A paz, irmãos! Hoje nós estamos no nosso 6º dia da nossa campanha, propósito da área financeira, Só falta mais um dia de jejum, de oração. E nesse dia eu vou trazer algumas coisas assim variadas. E hoje nós vamos falar sobre destronar Mamon e alguns demônios, algumas áreas aí que dão legalidade também, tá bom? Vou estar entregando a oração porque vai ter bastante conteúdo ainda. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu consagro essa live ao Senhor. Eu já quebro agora todo ataque na mente, Pai, toda opressão na mente, tudo que o inimigo possa estar querendo fazer para atrapalhar essa pessoa de ouvir a live, ouvir esses vídeos, de se conectar a Senhor, aquilo que o Senhor quer passar a essas pessoas. Pai, eu repreendo toda distração, eu repreendo em nome de Jesus toda cegueira espiritual, toda escama dos olhos, dos ouvidos, Pai, tira agora toda confusão, Pai, que venha esclarecendo tudo aquilo que for falado aqui, seja para tocar, seja para que o Senhor possa mostrar a verdade e tocar nos corações, para que eles possam enxergar, Senhor, cada um, aonde está, Senhor, precisando ser consertado, aonde precisa ser orado, aonde que está as brechas e as áreas pelas quais precisam de libertação, ó Pai. Espírito Santo, chama a tua presença agora. Espírito Santo, meu amado, meu amigo, você tem total liberdade, domínio sobre esse vídeo, sobre tudo que for falado aqui, mas também venha tocando nos corações das pessoas que estão assistindo, para que eles possam ser preenchidos com toda e qualquer informação, que o Espírito Santo venha tocar nos corações, para que eles possam entender e compreender cada coisa que for falada aqui, seja para que eles possam, Senhor Jesus, fazer a tua vontade, e seja para a libertação, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Bom, eu vou começar com a palavra do Senhor sobre Mateus, capítulo 6, versículo 24, que fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Bom, Mamon, que nós vamos citar aqui, ele é um principado. Nós vamos falar um pouco sobre demonologia de forma bem rápida e bem breve, porque o principado é a hierarquia demoníaca mais alta, E o Mamon, ele é um principado, que abaixo dele estão potestades, hostes das trevas ali, os tronos, que servem também dentro de cada casta, Nesse caso, Mamon, ele tem vários demônios que estão abaixo dele, que ele governa, que são da área financeira também, que causam diversos ataques, diversas situações financeiras ali. Então, o Mamon, que é o principado que fala aqui na palavra do Senhor, que governa, está sobre esses outros demônios, que nós vamos falar aqui, como, por exemplo, o demônio da avareza, da ambição, da miséria, da escassez e tudo mais, E eu vou entrar nesse aspecto agora. Deixei aqui um certo, que são bastante demônios, Então tem os demônios da avareza, da corrupção, da ganância, dos vícios e dependências, da destruição, da inveja e rivalidade, da pobreza, da miséria, da escassez e o demônio mulambo. Todos esses demônios, eles são da mesma casta, que são da área financeira. Eles trazem prejuízos, trazem ali idolatria, trazem tudo aquilo para destruir realmente a vida financeira, seja pessoas que querem dinheiro, querem, ou pessoas que estão vivendo na pobreza, na miséria. Então, eu vou trazer alguns que são os mais comuns, e explicar mais ou menos como eles atuam na vida das pessoas. O demônio da miséria é aquela pessoa que, por exemplo, ela tem carro, mas ela tem um espírito de miséria, que ela tem o carro, mas ela tem medo, tem ali uma miséria de achar que se ela sair com o carro vai precisar de manutenção, vai sujar, vai gastar. Então ela prefere usar o transporte público, sendo que ela tem carro, do que... Então, o espírito da miséria é aquela pessoa que tem um carro ali, ela tem um carro, mas ela tem um espírito de miséria, que ela começa a pensar assim: bom, eu tenho um carro, mas eu não quero sair com o carro, porque senão ele vai gastar, ele vai precisar de manutenção, ele pode estragar. Então ele prefere usar o transporte público, sendo que ele tem um carro, por medo de o carro dele ser danificado,
por medo de gastar com o carro dele. Ou aquela pessoa que ela tem condições de comprar roupas novas, mas ela prefere usar roupas velhas, que já estão até furadas, porque ela não quer gastar com uma roupa nova, sabe? Isso é um espírito de miséria. Aí tem o demônio da avareza, né? O espírito de avareza, que é aquela pessoa que ela tem necessidade de acumular dinheiro. Então ela começa a ter cálculos com os gastos, ela fica ali obcecada em querer juntar dinheiro, guardar dinheiro, em querer conquistar dinheiro de todo custo, negligenciando a própria família, né? Às vezes ela fala para a família economizar, evita gastar com coisas até necessárias, porque ela quer juntar, ela quer acumular, né, o dinheiro. Ou então, é aquela pessoa também, a avareza, né? Que ela tem condições, mas quando ela é convidada para qualquer aniversário, até mesmo da família, ela já desanima, porque ela sabe que ela vai ter que comprar um presente. Aquilo ali para ela ali é o fim. Ela não gosta de abençoar pessoas, de dar presente para pessoas. Ela se sente, né, que ela tá fazendo algo ali que ela não consegue, porque mesmo ela tendo condições. O espírito de escassez é a pessoa que tem uma barra de merecimento baixa. É aquela pessoa que ela pode ter condições, mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa, né, próxima, que ela faz comida para todos os dias nova, por exemplo, assim, para a família. E só que se sobrar uma comida de ontem, de antes de ontem, ela tem uma barra de merecimento baixa, então ela prefere comer a comida de outros dias e deixar aquela comida nova, recente, para as pessoas comer, mesmo que ela possa também comer, ela não se sente digna de comer aquilo ali. É como se ela preferisse comer os restos das coisas que já foram, né, que já estavam de dias, e aquela nova ela entrega o melhor dela para a família, sendo que ela também podia comer. Isso é uma coisa da pessoa. A pessoa, ela não se sente, digamos assim, bem para poder usufruir daquilo que ela também tem que usufruir, que é dela também por direito, né? Esqueci isso aqui. Pronto. Também, por exemplo, aquela pessoa que ela compra o melhor para os outros e para si não, deixa de lado. É aquela pessoa que para os outros ela dá o melhor que ela tem, ela compra do melhor, e para ela pega qualquer as roupas mais simples, as coisas mais de qualquer jeito, e assim vai. O espírito de pobreza é aquela pessoa que ela tem uma mentalidade de pobreza. Então, é aquelas pessoas que, por exemplo, elas vão no shopping, elas falam assim: eu não vou no shopping não, porque o shopping é lugar que só tem gente rica, é pra rico, e eu não sou rico, então eu não vou lá, não vou nem andar pra passear. Ele tem uma mentalidade de que ele não se enquadra em coisas que ele diz ser de rico. Então ele já começa a falar e declarar com as atitudes e falas deles que eles não têm aquilo ali porque ele não é pra eles. Porque carro é coisa de gente rica, então eu nunca vou ter um carro. É uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de escassez, que você não consegue se ver conquistando essas coisas ou sendo digno para isso. E eu quero que vocês entendam que nós somos princesas e príncipes de Deus. Então tem pessoas que elas não conseguem se enxergar dessa forma. Sabe que tem pessoas, eu vejo isso até na minha vida, né? Eu tenho mudado isso. Que, por exemplo, a pessoa ela tem um jogo de copos, de taças, assim, que ela ganhou, que ela comprou e que ela guarda para visita. Ela nunca usa na casa dela, com a família dela. Ela usa quando em ocasiões especiais, só com pessoas específicas, quando vai na casa dela. E o dela do dia a dia, do comum, do final de semana, é os mesmos, é os velhos, é o que tá ali, sabe, feio, enferrujado. Porque, aí tipo assim, é como se a pessoa, ela quisesse separar o bom e o melhor que ela tem para as visitas. Só que isso não é um pensamento certo, sabe? Nós temos que entender que nós não sabemos até quando nós vamos estar vivos. Nós temos que sempre dar o nosso melhor. Não quer dizer que você precisa usar todos os dias os copos mais bonitos, mas separa um final de semana, um almoço mais caprichado, você coloca, mas para você mesmo, para sua família. Não espere receber uma visita, um final do ano, para usar coisas que uma hora vão se desgastar e vão jogar fora, porque você não usou de qualquer jeito. Sabe, aquelas pessoas que guarda roupas para ocasiões especiais, a não ser que for realmente tipo uma roupa de frio, um vestido de festa, assim, que você não vai usar em qualquer lugar. Mas tem pessoas que elas compram determinadas coisas para determinadas épocas, e aí passa a época, não usou, ficou sujo, ficou ruim, estragou e a pessoa não usa, porque ela fica guardando aquilo para uma ocasião.
Então, isso é um pensamento de miséria, de escassez, de pobreza. Nós temos que quebrar isso, fazer o nosso melhor, dar aquilo que nós merecemos, sabe? Eu mereço ter uma mesa bonita, eu mereço deixar tudo cheiroso, perfumado, não é só para visita, não. Eu também vou fazer para mim. Isso é uma mentalidade renovada que nós temos que ter. Isso não é que atrai, não gosto de falar atrai, mas isso é como se você estivesse se autodeclarando que você é o filho de Deus, que você é a princesa de Deus, príncipe de Deus, e que você merece estar do bom, do melhor, porque o Senhor te abençoou com aquilo. Então você também pode usufruir dessas coisas. Agora, saindo um pouco dessa parte, né, das castas de demônios, o Senhor ele tinha me falado para mim falar determinados objetos que são altares e símbolos de Mamon na sua casa. Muitas pessoas, elas têm esses símbolos, não vê maldade, não vê que isso atrai demônios. Isso é um portal espiritual. Existem portais espirituais que dão acesso para demônios entrar na sua casa, se você tiver eles, mesmo que você seja crente, mesmo que você vá na igreja. Se você tem esse tipo de objeto na sua casa, ele é um portal para o demônio entrar, acessar, travar e afetar a sua vida. Eu vou falar alguns objetos que são especificamente financeiros, mas os outros que eu vou falar depois também, que eles afetam todas e qualquer... São objetos que também dão legalidade, são portais e afetam qualquer área e dá acesso a demônios, tá? Esses objetos aqui, ó, elefante virado para a porta. Sabe aqueles elefantes que as pessoas usam muita superstição de que se você colocar a bunda do elefante virada para a porta, vai atrair dinheiro, vai atrair prosperidade? Pois é, isso é um objeto místico, dá legalidade para o demônio, porque você está colocando a sua confiança, você está colocando a sua confiança no que aquele objeto ali, daquele jeito, vai ser o canal que vai te abençoar financeiramente. E isso trava a vida financeira. Então, se você tem um elefante assim na sua casa, joga fora, porque isso é um portal de demônios, tá? Buda de ouro, né? Tem pessoas que colocam o Buda lá, acha bonitinho, ou para decorar, ou para atrair dinheiro, isso também dá, tá? Nota de dólar na carteira. Eu conheço pessoas que têm nota de $1 na carteira, e não é que você tenha o dólar na carteira porque você quer comprar coisa de dólar, é superstição, né? Que tem uma superstição que você coloca ali e aquilo ali vai atrair dinheiro. Pessoas que comem lentilha no ano novo, na virada do ano, dizendo que vai atrair dinheiro. Tudo que é superstição na área financeira atrai demônio, trava a vida financeira, porque você está colocando a sua confiança. Simpatias são feitiços, feitiçaria é um tipo de ritual, de feitiço que você está fazendo para atrair dinheiro. Então, é também legalidade, é como se fosse um ocultismo. Então, por exemplo, pé de coelho, trevo de 4 folhas, talismã da sorte, essas coisas são coisas que são feitas para atrair dinheiro, a árvore do dinheiro, mas elas atraem, na verdade, esses demônios que travam a vida financeira. Eles fazem um efeito contrário, tá? E eu vou falar também de alguns outros, né, objetos que não são ligados à área financeira, mas que eles também travam tanto a vida da pessoa financeira quanto em todos os outros sentidos. E esses objetos, eles são portais que o demônio vai conseguir entrar na sua casa, na sua família e, consequentemente, na sua vida. Então, se você tem algum desses objetos, que você possa se livrar deles, tá? Porque esses objetos, eles são consagrados a demônios. Esses objetos, o símbolo dele, ele é místico. Então, ele é feito para isso. Não adianta você ir lá, não adianta você chegar aqui, por exemplo, ir lá por exemplo, um pentagrama, e orar um pentagrama, consagrar a Deus, porque esse objeto, ele já é feito para rituais ocultistas, ele já foi consagrado para demônios. Então, não adianta você consagrar, você tem que jogar fora, queimar, jogar fora, entendeu? Então, vamos lá. Pentagrama. Se você tem qualquer tipo de objeto, acessório, livro que tenha o desenho do pentagrama, qualquer coisa que tenha a imagem de um pentagrama na sua casa, se joga fora, porque isso é extremamente um portal espiritual. Bruxas, bruxinhas de brinquedo, duende, flor de lótus, olho grego, mão de Fátima, búzios, todos esses objetos que são de ocultismo. Também tem outros aqui, cadê? Esses aí, olho grego, aquele yin-yong, bruxas, aqueles negócios de santinho assim,
Todos esses objetos que são de superstições, eles abrem legalidades e portais, tá? Agora eu vou falar também que eu nem ia falar sobre isso nesse módulo aqui, né? Nesse vídeo, mas o Senhor ele colocou no meu coração para falar. Então, vamos lá. Algumas práticas que são nesse caso são, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Tipo assim, são práticas hoje em dia que são disfarçadas, que abrem legalidade na pessoa. A pessoa indo ali é como se ela estivesse indo para um terreiro, para um espiritismo, porque é a mesma coisa, só que essas aqui são disfarçadas. Essas aqui que eu vou falar são práticas que as pessoas vão sem saber que elas estão abrindo portais na vida delas e estão indo para algum tipo de ocultismo. Inclusive, eu vou dar um testemunho de uma situação que eu fui antes de me converter. Quer dizer, eu estava no começo da minha conversão, mas eu ainda não sabia. Eu estava aprendendo ainda sobre o mundo espiritual, né, sobre essa área. Então, eu não tinha ainda entendido e visto essa parte. Então, eu fui numa massagista e eu vou contar para vocês, né, no final, esse testemunho. Então, constelação familiar, infelizmente, gente, inclusive eu conheço padres, não sei pastores, mas eu sei que tem padres que falam que fazem constelação familiar. E a constelação familiar é uma prática de espiritismo disfarçada, porque tem dentro de algumas igrejas que estão ali, né, contaminadas. É uma forma de regressão. A constelação familiar, ela é uma ferramenta de espiritismo disfarçada de que é uma forma de psicoterapia, digamos assim, sabe? Que acontece dentro de consultórios, né, de psicanálise, mas na verdade é uma ferramenta espiritual de espiritismo. Então, tome cuidado, porque isso aqui abre uma grande brecha. Barra de acesso também, acupuntura. Não é que a acupuntura, ela é... Principalmente a pessoa que manuseia ela, geralmente são pessoas que são ali, que aprenderam, né? Que são ali dentro do reiki, essas coisas. Então, quando elas fazem esses movimentos, esses pontos, que tem pontos específicos do nosso corpo que abrem portais quando você... que eles chamam de chakras, mas são pontos que tem no nosso corpo, que não são para ser abertos, porque só quem pode abrir é o Senhor Jesus, quando Ele achar que tem que abrir, e não é nós que temos que fazer nada para isso. Só que as pessoas, os ocultistas, eles gostam de ir lá para acessar isso ilegalmente, ou seja, é uma feitiçaria, tá? Então, a acupuntura pode dar legalidade para o demônio entrar, cromoterapia, hipnose, principalmente hipnose, você dá acesso ao demônio entrar na sua mente, né? Ele que entra ali. Yoga, gente, muita gente pratica sem saber que dá legalidade, porque aquelas posições, aqueles mantras, aquelas coisas ali que fazem são saudações, são posições de saudações aos demônios, que são ali os deuses, né, daquela religião ali, do yoga, né, do budismo, daquela área ali. Então, são saudações. Cada movimento daquele ali é uma saudação a esses demônios aí. E as pessoas não sabem, né? Meditação transcendental, florais de Bach, a terapia da pró-vida, que é como se fosse uma maçonaria disfarçada também, que mexe com hipnose, um monte de coisa. Gnose, benzedeira, pessoas que vão pra benzedeira achando que é algo de Deus, que é algo normal, não é. Pessoas que tomam garrafada com ervas pra se curar, pra se libertar, também é tudo demônio, aquilo ali é feitiçaria, aquilo ali é macumba, bruxaria, só que digamos assim, é de uma forma mais mascarada. Cristais da legalidade, astrologia, pessoas que ficam vendo horóscopo, isso aí, tudo aí é demônio. Cada horóscopo, eu vou tentar gravar um vídeo sobre isso depois, mas cada horóscopo, cada signo ali é um trono demoníaco, tá? Porque Satanás, ele não cria nada, ele copia. E tem as 12 tribos ali de Judá, 12 tribos de Israel, né? Judá, Levi e tudo mais. E o Satanás, cada uma dessas tribos tem uma bênção ali que foi liberada por Deus para cada mês, para cada pessoa que nasceu no mês. Não quer dizer que nós fazemos parte dessas tribos, mas são bênçãos que Deus fez para cada mês, 12 tribos.
Satanás foi lá e copiou e criou as 12, né, constelações ali, as 12 signos, né, falando que a pessoa é aquilo, e a pessoa que ela pega aquilo ali pra ela, eu sou do signo de câncer, ela pega as características daquele trono, daquele demônio, e quem governa, quando ela fala eu sou do signo de câncer, ela está declarando que ela pertence ao trono de câncer, que é uma determinada entidade. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, e cada signo tem o nome do demônio que está, tem Poseidon, tem Leviatã, né, tem de Lilith. Então cada mês tem um trono, que é um principado que está governando esse mês. E quando a pessoa ela se declara, ela se diz que ela é daquele signo de tal, ela está tomando para si as características e se dizendo que ela pertence àquele demônio ali. Então a pessoa ela faz isso na inocência, não sabe. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Ufologia também, que os demônios, ET é demônio, tá? ET ele se aparece, eu não vou falar muito sobre esse vídeo aqui, mas é demônio, reiki, né? Isso tem muito a ver com o que eu fui, por quê? Eu fui no começo, acho que foi em 2021, eu tava na faculdade, e eu tava muito cansada, assim, mentalmente e fisicamente, então, né, um pessoal lá conhecido indicou uma massagista pra eu ir, né, ficar descansada e tal. Aí eu cheguei lá, era na casa dela, e eu tenho um discernimento espiritual muito apurado. Então quando eu entro, eu vejo alguém, eu entro em algum ambiente, eu sinto se aquilo ali é de Deus ou não. Quando eu entrei, eu senti um peso, uma opressão, e eu comecei a ver coisas objetos, coisinhas assim, que eu já percebi que aquilo ali não era de Deus. Só que até então eu pensei assim, bom, eu só vim aqui pra fazer uma massagem, né? Não vim pra fazer nada demais. Essa pessoa, ela é assim. Aí, quando eu deitei pra fazer a massagem, né, na cama dessa pessoa, ela tampou os meus olhos com aqueles negócios de dormir assim. Eu já achei estranho. Porque, assim, ela pegou e ela fazia aquele negócio que eu esqueci o nome, que é Ho'oponopono, que tem umas falas que você fica repetindo. E ela começou a repetir, só que até então eu não tinha aprendido sobre as seitas, essas coisas. Então eu não tinha visto isso, só que eu senti que não era bom. Mas como eram umas frases assim, tipo, eu amo e me amo, alguma coisa assim, eu repeti. E eu tava com a venda o tempo todo, ela pegava, deixa eu ver se eu tenho aqui... Eu não sei o que é, mas eu acho que era um lápis, porque eu tava vendada. Ela pegava e ela fazia algo assim. Apertava muito os meus dedos. Eram nos dedos, eram pontos específicos que ela apertava e doía muito, muito, muito. Ela ficava assim, segurava. Além de doer, eu comecei a perceber que aquilo ali era uma forma dela ativar algo. Porque ela ia nas glândulas, né? Depois que eu aprendi, eu percebi que tem umas glândulas aqui, tem umas glândulas aqui. Ela apertava essas glândulas e ela falava essas palavras para repetir. Então, é como se fosse um reiki, um negócio assim, e ela falava, né, algumas coisas assim, e eu tudo vendada, então ela fazia massagem nos pés, na cabeça, tocava na minha cabeça. Naquela época, gente, eu sabia que tinha uma coisa estranha, mas eu não entendia ainda, porque não era nada assim explícito, parecia uma massagem, só que estranha. Então, quando eu saí de lá, eu saí mais pesada, mais oprimida do que eu entrei. E logo depois disso, assim, meses depois, eu comecei a aprender sobre a parte das seitas, né? As partes dos espirituais. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo errado e que depois eu pedi perdão pro Senhor. Eu desliguei isso da minha vida, eu tive que cancelar tudo que entrou, toda a seta, tudo aquilo que entrou devido às palavras que eu repeti, os pontos que ela colocou, eu cancelei, porque eu realmente não sabia. E muita gente acontece isso, a pessoa vai com uma finalidade e a outra pessoa que tá ali começa a aplicar reiki, começa a aplicar a coisa, e a pessoa fica ali contaminada, travada na vida e não sabe por quê. E agora nós vamos orar, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, ó Pai. Cada pessoa que está fazendo esse propósito. Eu repreendo agora todo espírito de avareza, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito, Senhor, de pobreza. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, todo espírito, Senhor, mulambo,
Todo demônio, Senhor, que coloca uma mentalidade nessa pessoa de miséria, uma mentalidade de acumulação, uma mentalidade, Senhor, de que ela não é merecedora, de que ela não é digna de usufruir daquilo que o Senhor as abençoou, daquilo que elas têm, daquilo que elas são capazes, Senhor. Nós repreendemos toda mentalidade escassa, todo pensamento, Senhor, de miséria, todo sentimento de inferioridade, Senhor, sentimento de que elas não são dignas de ir para algum lugar, de vestir tal roupa, de estar em determinado ambiente, Pai. Tudo que o inimigo ele usa, Senhor, para atacar a mente das pessoas, dizendo que elas não são capazes, que elas são inferiores, que aquele lugar ali não é para elas, que aquele ambiente ali não é delas, que elas não são capazes de estar ali, de fazerem tais coisas, de passear no shopping. Nós repreendemos todos esses pensamentos, Senhor, intrusivos, mentiras de Satanás, que usa, Senhor, para que essas pessoas elas estejam presas, aprisionadas numa mentira, num engano, Senhor. Nós repreendemos também todo objeto, Senhor, todo objeto consagrado, todo objeto, Senhor, de simpatias, todo objeto, Senhor, que é portais espirituais, Pai, toca. Pai, se essas pessoas, elas não sabem o que estão na casa delas, se tem algum objeto ali que está consagrado, demônios, que tem portais, que tem legalidade, Pai, revela para essas pessoas, mostra para essas pessoas, seja num sonho, seja numa visão, seja em algum ambiente. Toca para que essas pessoas elas possam enxergar e ver qual objeto que está dando acesso, qual objeto que está sendo uma legalidade na vida, na casa dessas pessoas, para que elas possam destruir, jogar fora e fechar todo o portal. Em nome de Jesus eu fecho todo o portal, Senhor, que foi aberto sobre essas casas, toda a legalidade, todo demônio que sai pelo espelho, todo demônio que possa estar saindo por algum portal para atormentar, para travar, prejudicar a vida de cada um agora. É fechado agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal vai ter que bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Pai, que a tua presença, Senhor, inunda as casas, inunda os corações, Senhor, dando, Senhor, sabedoria, dê entendimento, Senhor, dê entendimento espiritual. Pai, um dos maiores dons que o Senhor nos dá é o discernimento espiritual para cada lugar que nós formos, Senhor, para cada pessoa que nós tivermos contato, para cada coisa que nós formos fazer ou ganhar. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos enxergar e discernir aquilo que vem de Ti, aquilo que não vem, aquilo que é das trevas, que nós possamos identificar quando nós colocamos nossos pés em locais que estão contaminados, consagrados, usados por demônios, que nós possamos identificar, para que nós não aceitemos essas coisas, essas seitas, essas ideologias aí, Senhor, que o inimigo tem usado, Pai. Todas as pessoas aqui, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, que estão fazendo esse propósito, que já foram em algum lugar que aplicou reiki, que aplicou hipnose, que aplicou alguma mentalidade, Senhor, de ocultismo, alguma oração contrária de ocultismo, algum tipo de ponto de contato ali que abriu alguma brecha na saúde, no físico. Eu estou agora repreendendo, cancelando, fechando, ó Pai, no nome de Jesus. Tudo aquilo que foi ligado no mundo físico, no mundo espiritual sobre a vida dessas pessoas, eu desligo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E se essas pessoas não lembram, ou se elas foram para algum lugar e elas não enxergaram, né, que alguma coisa errada, e se teve alguma coisa, Pai, revela elas, lembra, Senhor, faça com que elas lembrem, para que elas possam quebrar, em nome de Jesus, que elas possam renunciar, repreender e desligar da vida delas, Senhor, toda e qualquer legalidade, demônio que entrou pelas mãos de pessoas, por alguma prática que elas fizeram, Senhor, enganadas, iludidas, por lugares que elas foram, Senhor, e que foi feito coisas que não são do Senhor, práticas que não são tuas. Pai, revela elas, Senhor, toca no coração delas para que elas possam lembrar, enxergar e que elas possam cancelar da vida de cada uma delas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus.